Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E nessa aula nós iremos corrigir aquelas atividades que eu enviei para vocês no GR8, certo? Então era essa atividade aqui, números reais, notação científica e problemas com operações de números reais. Então, quem assistiu às minhas videoaulas, não teve nenhuma dificuldade aí na hora de resolver as questões. Lá eu dei várias dicas, expliquei o conteúdo, mostrei às vezes até questões que estão aqui, que acho que era esse número 3 aqui, ó, eu resolvi ela com vocês na videoaula, certo? Então é muito importante que vocês assistam a videoaula para depois ir no GR8 e fazer as atividades. Então, vamos começar aqui a corrigir a questão 1, que era essa daqui, de comparação de números. Então, o que você vai fazer agora? Vai pegar o seu caderno e vai escrever aí, questão 1, e abaixo vai colocar a correção, colocando todos os cálculos que eu vou fazer aqui nessa videoaula. Depois você vai tirar a foto e vai enviar para mim no e-mail, aquele e-mail de sempre, tá? Desde de março que nós estamos com o mesmo e-mail. Então, aqui, questão 1. Sabemos que os números podem ser ordenados em um eixo numérico que é denominado eixo real, é aquela reta numérica. Nesse caso, considera-se que cada número corresponde a um único ponto no eixo real e a recíproca é verdadeira, ou seja, cada ponto do eixo também corresponde a um único número real. Então, é a reta numérica que está falando lá que cada ponto daquele corresponde a um número. E ele colocou lá x igual a 7 sobre 5, o y igual a raiz de 2 e o z igual a 1,5. E pediu para você comparar quem é maior, quem é menor. Então, vamos analisar ali. O x é o 7 sobre 5, né? 7 quintos. Isso aqui é a mesma coisa que 7 dividido por 5, que dá quanto? Olha, eu vou multiplicar aqui por 1, que vai dar 5, vai sobrar 2. Vou acrescentar a vírgula e um zero. Que número que eu multiplico por 5 que dá 20? Vai ser o 4. 4 vezes 5, 20. Então, deu 0. Então, deu 1,4. Então, eu sei que o x, ele é o 7 quintos, mas ele também equivale a 1,4. O y é o raiz de 2. Raiz quadrada de 2, ele vai dar um número irracional, vai dar um número enorme ali. Então, você tem acesso aí a uma calculadora, coloca aí, raiz quadrada de 2. Ele é o 1,4142 e assim por diante, certo? Então, o y, que equivale à raiz de 2, ele equivale a todo esse número aí também. E quem é o z? O z é o 1,5. Então, vamos analisar ali as opções. Ó, nessa primeira aqui, ele está falando que o z, ele é menor do que x e ele é menor do que y. Se a gente analisar aqui, o z, ele é o maior de todos. Então, aqui ele está falando que o z, ele é menor do que x. O z, ele não é menor do que x, o z, ele é maior que x. Então, essa aqui está eliminada. Na outra, ele falou assim, que o y é menor do que x, que é menor do que z. No caso, o y, ele é maior do que x. Olha lá, o x, ele é 1,4 e o y, ele já é 1,4142 e assim por diante. Então, essa aqui também não pode ser. A terceira opção aí, falou que o x, ele é menor do que z. Realmente, x é menor do que z. E aqui depois falou que o z, ele é menor do que y. Z é menor do que y. Não, o z é o maior de todos. Então, não pode ser essa opção. Então, a última ali fala que o x é menor do que y, certo? Ó, x é menor do que y e o y é menor do que z também. Y é menor do que z. Então, a opção correta seria a última ali. Aí você ia lá, gravava a resposta e vai para o número 2. A número 2. A quantidade de números inteiros positivos localizados entre 10 e 2020, que são múltiplos de 11, são quantos, né? Qual é o número aí? Então, vamos analisar aqui. Múltiplos de 11 é aquela tabuada do 11, certo? Então, entre 10 e 2020, eu sei que o primeiro número vai ser o 11,
depois 22, 33, 44 e assim por diante. Qual é o último número? Será que o 2020 ele é múltiplo de 11? Não sei, vamos ver aqui. 2020 eu vou dividir ele por 11. Se der exato, ele é divisível. Então, ele é múltiplo. Se não der exato, a gente já sabe que não é o 2020. Vou fazer aqui, né, o 20. Vou multiplicar aqui por 1, vai dar 11. 20 menos 11 dá 9. Vou abaixar o 2. Vai ter que ser o 8, porque 8 vezes 11 dá 88. Aqui eu tenho que pegar emprestado. Vai ficar 8, 12. 12 menos 8 vai dar 4. Vou abaixar ali, então, o 0. Vou ter que usar o 3. 3 vezes 11 dá 33. Que vai sobrar resto 7. Então, 2020 ele não é múltiplo de 11. Então, deu um número inteiro aqui, 183. Se a gente quisesse continuar, a gente ia colocar um 0, acrescentar uma vírgula e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 183 e vou multiplicar aqui por 11. Para a gente saber qual é o número lá que vai dar inteiro. 183 vezes 11, esse resultado ele é múltiplo de 11, né? Porque aparece lá na tabuada do 11. Para a gente ganhar tempo, eu vou fazer aqui, ó, 183 vezes 11. Dá 2013. Então, já descobrimos aqui qual é o último número, 2013. Então, entre 11 e 2013, eu tenho quantos números ali que são múltiplos de 11? Quantos números eu tenho entre 11 e 2013? Se eu pegar aqui 2013 menos 11, só para a gente saber entre o limite superior menos o limite inferior. Quanto que dá? 2002, certo? Para a gente saber quantos números ali, ó, entre esse limite, 2013 e 11. Se eu pegar 2002 aqui e dividir por 11, se a gente for fazer essa continha, 2012 dividido por 11 dá 182. Mas a gente tem que pensar que a gente não pegou o primeiro número. Quando a gente fez lá 2013 menos 11, é como se a gente estivesse eliminando o primeiro. Então, eu vou fazer o quê? Vou somar aqui mais um. Então, dá 183 números entre 11 e 2013. Uma pergunta que pode aparecer, professora, por que você dividiu por 11? Porque a gente está andando de 11 em 11, certo? Aqui, ó, o primeiro é 11, 22, 33, como são múltiplos de 11, a gente está andando de 11 em 11. Então, por isso a gente divide por 11, por que a gente soma mais um? Porque é como se a gente estivesse eliminando o primeiro. Então, a gente está contando lá do 22 ao 2013, certo? Quantos números eu tenho? 182 números. A gente soma mais um, que é o primeiro número, certo? Então, era uma questãozinha de números, tá? E tem um leve raciocínio lógico. Então, vamos lá. Questão número 3. Era essa questão aqui que eu fiz na videoaula passada. A mesma questão que está aqui, eu fiz com vocês lá naquela videoaula. Então, se você assistiu a aula, né, fez as anotações, você tinha essa questão aí já garantida. Que era para você simplificar essa expressão aqui. Então, eu vou fazer ela aqui rapidamente, ó. 0,001, isso aqui é o 10 elevado a menos 3, certo? Você vai pegar o zero e vai andar aqui 3 casas. Vai ficar 10 elevado a menos 3. Vezes 10 elevado a 9, vezes... Aqui eu posso pegar 6 vezes 2, né? No caso, menos 6 vezes 2, que dá menos 12. E aqui eu posso pegar 5 vezes menos 1, que vai dar menos 5. Lembra-se que potência de potência, o que você tem que fazer? Multiplicar os expoentes. Tudo isso aqui dividido aqui. 1000, ele é o 10 elevado a 3. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5. Quando você tem 0 à esquerda, o expoente é negativo. Elevado a menos 2 vezes, aqui, ó,
1 sobre 10 elevado a 3, 10 ao cubo. Então, só para a gente arrumar aqui. Quando eu tenho potência que tem a mesma base e está multiplicando, o que você faz com os expoentes? Você vai somar. Então, vai ficar menos 3, mais 9, mais menos 12, mais menos 5, certo? Então, vai ficar menos 3, mais 9, menos 12, menos 5. Aqui vai dar menos 11. Sobre... Aqui dentro, olha só, eu tenho uma multiplicação de mesma base. Então, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. No caso ali, 3 mais menos 5. 3 menos 5. Quanto que é 3 menos 5? Menos 2. E esse 10 elevado a menos 2 está elevado a menos 2. Então, vou colocar aqui menos 2. E vou pegar esse 10 ao cubo, que está no meu denominador, e vou levar ele lá para o numerador. Tá? Vai ficar 10 elevado a menos 3. Então, se a parte de baixo está positiva, quando eu levo ele para cima, ele fica negativo. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 11 sobre, menos 2 vezes menos 2, dá 4. Positivo, né? Porque menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Aqui, menos 3. Então, só para a gente finalizar, lá embaixo, mesma base, multiplicação. Conserva a base e soma os expoentes. 4 menos 3 dá 1. 1 positivo, certo? Então, aqui vai ficar menos 11 mais... No caso, menos 11. Como agora eu tenho uma divisão, certo? É uma divisão de mesma base. Quando era multiplicação, eu somo os expoentes. Quando é uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, eu vou pegar o de cima, que é o menos 11, e subtrair pelo de baixo, que é 1. Ou seja, menos 11 menos 1, menos 12. Então, quando você tem lá potência de mesma base que está multiplicando, você soma os expoentes. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, você subtrai os expoentes. Então, você marcou lá a letra C, a terceira opção ali, e gravou a resposta. Questão 4, era uma questão de notação científica. Cientistas britânicos conseguiram fazer com que o microscópio óptico conseguisse enxergar objetos de cerca de 0,0000005 metros, oferecendo um olhar inédito sobre o mundo nanoscópico. Sobre o texto acima, responda. Um objeto que tem esse comprimento tem a medida em notação científica com qual unidade ali? Então, no caso, ele está falando para você pegar esse número e colocar ele em notação científica. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a vírgula e vou andar até eu chegar em um número que esteja entre 1 e 10. Então, se você não assistiu a minha videoaula, volta lá, vai lá no YouTube, naqueles links lá que eu passei para vocês na atividade, assista que você vai entender isso aqui perfeitamente, o que a gente está fazendo. Então, a gente está pegando a vírgula e está andando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Tem que parar lá na frente do 5, para ficar 5 vezes 10 elevado a menos 8. Lembrando que esse número que acompanha, né, a base 10, ele tem que ser um número que esteja entre 1 e 10. Então, letra C. E grava a resposta. Vamos lá. A questão 5. Uma questão básica também, bem parecida com aquela que a gente acabou de fazer. Que aqui, você tem lá em cima, né, uma multiplicação de potência de 10, tudo com a mesma base.
Então, o que você vai fazer? Conservar a base, como é uma multiplicação, você vai somar os expoentes. Você vai pegar o menos 2, menos 3, menos 4. Somar, quando você coloca um mais aqui, mais com menos dá menos, né? Então, por isso que fica menos 2, menos 3, menos 4. Sobre, na parte de baixo, a mesma coisa, ó. 10 elevado a menos 1, menos 6. Menos 2, menos 3 dá menos 5 com menos 4, menos 9. Menos 1, menos 6 dá menos 7. Como eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Então, é menos 9, ó, e muito cuidado. Menos 9, certo? Menos 7. Entendeu? Eu peguei o de cima menos o de baixo. Porque agora vai ficar aqui, ó, menos e menos vai dar mais. Vai ficar uma soma. Ou seja, qual é a resposta? Menos 9 mais 7 vai dar menos 2. Então, eu tenho menos 9 mais 7, menos 2. Se você analisar as opções, não tem 10 elevado a menos 2, porque o número está em decimal, então a gente tem que transformar isso aqui, ó. O que é 10 elevado a menos 2? É o 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 sobre 100, que é 0,01. Lembra lá, olhei expoente é negativo, o que eu tenho que pensar? No inverso. Qual é o inverso de 10? 1 sobre 10. 1 sobre 10. Se está negativo, agora o meu expoente fica positivo. 1 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado, 100. Ou você pode pensar em pegar esse número negativo e passar ele lá para baixo. Aí ele muda o sinal, fica positivo. Então, você iria marcar aqui também letra C e gravar a resposta. E por último, a questão 6. Quero você digitar lá para mim. Me dá 5 exemplos de números naturais, 5 de inteiros, 5 de racionais, irracionais e reais. Então, quem assistiu a videoaula era só pegar aqueles números lá dos meus exemplos. Ou então, simplesmente colocar lá, ó, número natural. Número natural é um número positivo inteiro. Qualquer número que você quiser colocar aqui, ó. 1, 7, 10, 25, 30. Inteiro. 1, menos 7, menos 10, 25, 30. Estou pondo exemplos. Inteiros são aqueles números negativos e positivos, tá? E são inteiros, não tem vírgula. Racionais. Racionais, poderia ter colocado meio, menos 2 sobre 5, 0,888, 321, 435, menos 435. Os racionais são quase todos os números, né? Ele só não entra os números lá que são irracionais. Os racionais são todos os números que você pode transformar em fração. Então, a dízima periódica a gente transforma em fração, números a gente transforma em fração. Aí, chegam os números irracionais. Quem são os irracionais? São todos os números que não têm uma sequência lógica, tipo raiz de 2, raiz de 5, o π. Né? O π ele é um número enorme, 3,14, e uma sequência para frente. Que não tem uma ordem, igual a dízima periódica, que tem uma ordem. Você sabe qual é o próximo número. A gente pode colocar aqui o 0,7192173, tá vendo? Número que a gente não consegue identificar qual vai ser o próximo. E os números reais, você poderia escolher qualquer um desses aqui, ó. 5 desses aqui, porque número real são basicamente todos os números. Entra natural, entra inteiro, entra racional, entra irracional e assim por diante. Certo? Então, é isso. Quem assistiu às minhas aulas conseguiu perfeitamente resolver esses exercícios, não teve, acho que, muita dificuldade.
já gravou a resposta, já enviou, porque o prazo era até sexta-feira passada, né, no dia 11, certo? Então, vocês já enviaram as atividades, eu já tenho acesso lá às respostas. E agora, qual vai ser a atividade? Vocês vão pegar a correção aqui, vai colocar no caderno, vai tirar a foto, vai enviar para mim no e-mail, aquele e-mail de sempre, certo? Então, qualquer dúvida, pode me procurar, eu vou atender vocês naquele horário, já foi passado um horário para vocês, das dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida em relação a qualquer exercício aqui, pode me chamar lá no WhatsApp. Tá? Então, pessoal, até a próxima aula e tchau, tchau.